O que o Brasil tem feito para aumentar a visitação de estrangeiros no país? É sobre esse o nosso podcast de hoje. Bem-vindo ao Uai Turismo. Ele é de Niterói, Rio de Janeiro. Foi deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal, professor de história, flamenguista e mangueirense roxo, e ele é o presidente da Embratur, que é responsável pela promoção internacional do Brasil. Bem-vindo mais uma vez ao podcast Uai Turismo, Marcelo Freixo. Prazer enorme estar aqui de novo contigo, Isabela. Obrigado pelo convite e poder falar de coisa boa, né? Que é esse momento que o Brasil está vivendo no turismo. A gente está batendo todos os recordes, nunca chegou tanta gente para conhecer o Brasil. E como eu acho que a gente viaja para ser feliz, né? Ninguém viaja para ficar triste, espero. As pessoas estão sendo felizes no Brasil. Então isso eu acho que é uma grande coisa. E é um número impressionante, né? 2024 batemos todos os recordes, tanto de receita quanto de número de turistas, 25. A gente cresceu mais de 50%, o número de 24, que já foi recorde. Então é um grande momento, prazer estar aqui no Uai, conversando de novo contigo. Então, a gente estreou o podcast com você, né? Foi bem Exatamente. lá no início do seu mandato, que a gente estava muito nas expectativas, 2023. e agora você já consegue trazer alguns resultados, né? Não, imagina, 2023 a gente estava ali no mar da dificuldade, né? Porque a gente teve uma transição dura, difícil, a gente não tinha orçamento. Então, eu sou historiador, mas nesse caso, eu prefiro olhar para frente do que para trás, né? Uhum. É o contrário. Mas a gente conseguiu, assim, estruturar. Foi uma experiência de gestão muito positiva para a gente, para mim, né? Porque eu vinha do legislativo, né? Eu não tinha experiência do executivo, então fui para o executivo numa área que também não era uma área que eu dominava, que eu navegava com facilidade. Era um desafio colocado pelo presidente Lula para que eu entrasse num tema e mergulhasse de cabeça e aprendesse com quem já estava, né? Você, por exemplo, e tantos outros. Eu estudei muito para entender e fui me apaixonando e fui sendo ganho pelo tema, né? Eu tinha uma missão a cumprir, mas essa missão foi muito prazerosa, porque a cada momento que eu entendi o papel do turismo, a cada momento que eu vi o turismo gerar emprego e renda, a cada momento que eu vi a potência do turismo no país como o Brasil, o que tinha tanta coisa para ser feita, aquilo foi me ganhando de uma maneira muito intensa, e isso de alguma maneira ajudou a ter uma equipe também com esse desejo, com essa pegada, com essa força. A gente montou uma equipe que você conhece, uma equipe técnica muito qualificada na Embratur. A gente conseguiu o orçamento, nunca é o orçamento que a gente quer, porque no meu caso eu recebo em real e gasto em dólar ou euro, porque Exato. A Embratur é uma empresa de promoção do Brasil internacional, então qualquer evento que eu faça... É vezes 6 no mínimo. eu tenho que dividir o orçamento por 6, né? Porque eu vou pagar uma feira em Lisboa, eu vou pagar uma feira na Alemanha, eu vou pagar uma feira nos Estados Unidos, ou eu vou pagar em dólar, ou eu vou pagar em euro, né? Então, nunca será um orçamento que eu vou dizer assim, tá ótimo. Mais perto do que a gente pegou, a gente conseguiu colocar o Brasil de uma maneira muito... De onde está vindo o orçamento da Embratur hoje? Então, porque a gente estava naquela questão ali do Sistema S, naquele momento, né? Exatamente. O que aconteceu? No governo passado, eles transformaram a Embratur numa agência, o que é positivo. O problema é que quando você transforma numa agência, tem que dizer de onde vem o orçamento dessa agência. Isso eles não fizeram. Então eu peguei uma agência sem orçamento e sem fontes. Então eu precisei pegar a parceria com o Sebrae, e eu quero aqui elogiar o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro. O Sebrae, dentro do Sistema S, é fundamental. A gente tem um contrato com o Sebrae que todas as promoções que a gente faz, feira, galeria, exposição, pré-strip, ou seja, vamos trazer jornalistas. Por exemplo, agora eu quero trazer jornalistas para o Carnaval de BH. Né? Então vamos definir de onde vem esse jornalista. É Portugal, que é o país que mais emite turista estrangeiro para Minas Gerais. Né, tem agora a inauguração de Vila Galé, então vamos aproveitar essa onda europeia, já que tem a TAP aqui, tudo é planejamento e é profissionalismo. Então, assim, isso vem do Sebrae, isso vem no contrato do Sebrae. O Sebrae, né? Financia essas ações. O Sebrae financia essas ações. Direta, não vai orçamento para a Embratur não, né? Exatamente, é dinheiro carimbado. Tá. Né? Olha, nós vamos fazer isso com o Sebrae, mas eu não pago, por exemplo, folha de pagamento. Né? Eu não posso pagar, então eu tenho que ter de outro lugar. E eu não tinha. De onde vem agora? Quando eu assumi no governo passado, eu tinha 4 meses de recurso para pagar salário e depois não tinha mais. Imagina, 4 meses, não é nada, passa rápido, né?
E aí a gente mergulhou para dentro do governo, manteve o perfil de agência, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu voltar para o orçamento e conseguiu do orçamento ter... Entendi. Então a gente voltou para o orçamento, ampliou o contrato do Sebrae e então assim, foi uma gestão, o primeiro ano inteiro da gestão foi com isso. Mas a gente já teve resultado. No primeiro ano de 23, né, primeiro ano nosso, na Feira da Embratur, a gente já bateu o recorde de receita, que era da Copa do Mundo. Era 6,8 bilhões de dólares. Em 2023, a gente teve 6,9 bilhões de dólares. Então, mesmo no ano de reconstrução, mesmo no ano, né, de orçamento, a gente já conseguiu ter recorde de receita. Em 24, a gente teve recorde de receita de novo. A gente foi para 7,3 bilhões de dólares. Tabela, 7,3 bilhões de dólares só com turismo internacional de dólares. Arrecadado só com o turismo internacional. É muito emprego e renda. Né? O que a gente está falando aqui impacta na vida do taxista. E esse taxista. está concentrado em alguns destinos ou não? O Brasil inteiro cresceu. Isso é que é o melhor. Porque a gente teve um recorde de receita, 7,3 bilhões de dólares, e um recorde de turistas. 6,77 milhões de turistas estrangeiros vieram para o Brasil. Nunca tinha tido esse número. E o recorde de receita. O bom do recorde de receita é que eu brinco dizendo o seguinte, olha, se eu entender que o turismo é um produto de exportação, qual é o produto de exportação que gerou para o Brasil 7,3 bilhões de dólares de maneira limpa e gerando emprego e renda? Eu desafio. Compara o turismo com a soja. Compara o turismo com a mineração. Compara o turismo com qualquer atividade econômica, para falar de duas que Minas Gerais dialoga. Né? Ora, a gente ainda não tem a remuneração individual forte, né? Se as carreiras precisam crescer, mas precisam o crescer. Setor de maneira sistemática... É 8% do PIB brasileiro, pode ser muito mais. É uma potência muito grande. O que a gente tem aqui, e valorizando esses profissionais... Agora, é o primeiro emprego de muita gente, né? Sim. Eu sempre digo, eu fui um jovem de periferia, o meu primeiro emprego foi bancário. Qual é o jovem de periferia hoje que o primeiro emprego é bancário se as agências estão todas fechando, porque você não vai mais numa agência bancária e resolve tudo no celular? Sim. A tecnologia é um desafio. Como é que o mundo vai se relacionar com a tecnologia? A tecnologia vai gerar desenvolvimento, vai gerar progresso, mas pode gerar desemprego. A tecnologia é irreversível, é inevitável. Nós teremos cada vez mais tecnologia, nós teremos cada vez mais inteligência artificial. Como é que onde a gente vai gerar emprego? O turismo é a grande solução. Ele é humano, né? Porque essencialmente humano. Essencialmente um encontro. Né? Então, as agências de turismo, os hotéis, você pode até fazer viagens virtuais, mas não é o que você quer. Você quer ir lá. Não faz sentido. Né? Você tem que sentir você vai cheiro, apreciar tem que pegar. Você vai apreciar uma cachoeira no computador? Para. Não. Você vai lá na cachoeira, você vai lá no centro histórico, você vai lá, você tem que ir no lugar, você se desloca, você encontra gente. Então, sensorial, turismo, né, Freixo? Então sensorial. Não tem jeito, né? Assim, virtualmente você vai ter só a visão. Exatamente. Né? Você não vai ter os outros sentidos aguçados. Não é à toa, isso é muito interessante, isso já é outro tema. Aqui a gente, como a gente ficou, eu fiquei apaixonado, você sempre foi, pelo turismo, a gente vai viajando aqui no assunto, né? Mas funciona bem. Cara, hoje, por exemplo, a relação entre audiovisual e turismo, que é um negócio que a gente avançou muito na Embratur. Muito. Né? A gente avançou muito na Embratur. E avançou muito no Brasil. O Brasil é o único país das 10 maiores economias do mundo que não tem uma Film Commission. O que é a Film Commission, para quem está ouvindo a gente aqui vendo? Film Commission é uma empresa que facilita filmagens de virem para o lugar. Hoje você tem uma Film Commission em BH, você tem Film Commission no Rio de Janeiro, você tem Film Commission em São Paulo, né, para cada município buscando filmagens nas suas cidades, né? As cidades têm potenciais diferentes, né? Imagina, Belo Horizonte tem uma baita capacidade de ser cenário de tanta coisa, né? Minas Gerais inteiro. Agora, você não tem uma Film Commission brasileira. Sim. Para trazer filmagens para cá. Mas hoje, teve o edital, né? Não, vai agora o ano passado teve, agora vai ter outro. Fizemos o edital de curtas e de audiovisual e vai ter uma Film Commission brasileira. Né? Nós vamos formar ainda, antes de terminar esse governo, nós vamos formar a Film Commission brasileira. Ou seja, hoje, 44% dos norte-americanos que viajam, eu estou falando do país que tem muita gente viajando pelo mundo, né? 44% dos norte-americanos que viajam para algum lugar que eles assistiram numa série ou num filme. Né? A gente, inclusive, quando vai para os Estados Unidos, vai por causa disso. Claro, né? Eu tenho a minha teoria de que os Estados Unidos é o que é por causa do cinema. Paris e Nova York são o quê? Paris e Nova York são cidades incríveis, mas que são cidades que o mundo conheceu como? Pelo cinema. Pelo cinema. Você pisa lá, você reconhece. Cinema. Né? Claro. O Rio consegue isso. Claro, né? Eu acho né? que o Rio ainda consegue isso. Então, assim, essa relação entre o audiovisual e o turismo é um negócio que cresce. O afroturismo é outra coisa que também não estava organizada, que a gente organizou. Então, assim, a gente arrumou a casa,
esse recorde que a gente está comemorando, festejando, para a gente é muito bacana, porque é fruto de muito trabalho. A gente melhorou malha aérea, a gente melhorou a qualidade da promoção. Essa equipe técnica teve um resultado. Então, a gente consegue o orçamento, a gente promove melhor, a gente melhora a equipe técnica nos setores estratégicos e o resultado vai aparecendo. Aí, cara, a gente entra em 2025. 2025 é um negócio, assim, eu estou muito feliz, porque a gente teve de janeiro a abril, né? Todas as regiões brasileiras cresceram. Todas. Algumas crescem mais do que as outras, todas. Mas de janeiro a abril, nós tivemos 4,4 milhões de turistas estrangeiros visitando o Brasil em 4 meses. Imaginar que o recorde é de 6,7 em um ano. Em 4 meses eu cheguei a 4,4. Ou seja, eu estou 51% acima do mesmo período do ano passado, que foi o período de recorde melhor da história. Então, nós vamos bater esse recorde de novo em 25, só que nós vamos bater em larga escala. A gente não vai passar de 7. A gente possivelmente vai chegar a 8 milhões de turistas estrangeiros. Que aí vai ser o maior da história, né? O maior disparado da história. O maior da história já foi no passado, 6,7. Nós vamos chegar à marca dos 7 e nós vamos passar muito dos 7. Então, para você ter uma ideia, 8 milhões no nosso Plano Nacional de Turismo, 8 milhões era o número que a gente ia chegar em 2027. A gente pode chegar a esse número em 2025. A gente está antecipando em 2 anos esse resultado. Então, isso é um negócio, assim, formidável para a gente, né? E é isso, é geração de emprego e renda, é um país que se recoloca no mundo, é um Brasil que voltou a ser respeitado, um Brasil que voltou a ser desejado, né? A TAP hoje, que é uma baita empresa, né, aérea europeia, né, portuguesa, mas é europeia, está em 13 cidades diferentes. Sim. 13. A TAP tem voo para 13. O Brasil é o grande mercado da TAP, né? A Copa está voando para um monte de cidade e está de olho no Nordeste, porque não está voando no Nordeste. Você reuniu comigo semana passada e falou, a gente quer o Nordeste. O Brasil cresceu 18% a malha aérea durante o ano de 24. O mundo cresceu 10%. A gente cresceu o dobro do que o mundo cresceu. Quase o dobro, né? Do que o mundo cresceu. Né? O Nordeste cresceu 34% de malha aérea internacional. Você tem um voo hoje que é Paris-Salvador. Você quer voo mais chique do que Paris-Salvador? Isso é sensacional. Né? Hoje você tem chilenos e argentinos voando direto para Minas Gerais. Né? Hoje você tem... Eu estou falando porque... Low costs da América do Sul você que tem estão low chegando. costs, Né? porque para a gente, eu sei que voo internacional, às vezes, na cabeça da pessoa, está a chance dele ir para um país visitar. A gente tem interesse que o país venha nos visitar. Exato. Que é isso que gera emprego e renda. Nada contra quem quer viajar para os Estados Unidos, quem quer viajar, né, para qualquer lugar. É verdade para a gente maravilhoso. Né? Mas o que eu quero, o que o governo quer, é que o turista estrangeiro venha para cá. Esse voo internacional. Do mesmo jeito que você gasta vezes 100, dividido por 6 no seu orçamento, o turista vai trazer o vezes 6 para cá. Muito. Agora, Freixo, o trabalho da Embratur, fantástico, né? E é um reconhecimento do próprio trade, né? Olharam com um pouco de desconfiança no início. Mas é natural. É normal, né? é normal e é legítimo. Acho que até pouco. Você me falou uma vez, na primeira entrevista nossa, você me falou uma coisa que eu repito sempre, que é o problema do turismo do Brasil, é que falta oposição. O turismo no Brasil, o setor, ele é muito quieto comparado com outros setores. Muito. Né? É muito comportado. Exato. Falta um pouco disso. Mas as coisas estão acontecendo. E aí a gente consegue ver, claramente, o trade vê, né? Eu vejo também, não vou mentir não, mas o trade vê, e eu converso muito com o trade, um desequilíbrio enorme entre Embratur e Ministério do Turismo. Né? Assim, tem hora que a gente tem até a sensação, fala assim, nossa, a Embratur está conseguindo abraçar o que o Ministério não está conseguindo fazer. O planejamento que vocês conseguiram lançar, a gente vai falar um pouquinho do plano de marketing agora. Como é que você, como presidente da Embratur, enxerga esse desequilíbrio, né, entre essa atuação que, às vezes, vocês estão chegando nos territórios. Né? Você está trazendo informações de território brasileiro e conseguindo fazer a promoção internacional. E o Ministério não está indo nesse mesmo ritmo, nem em direcionamento de política pública e nem em marketing interno. Né? Como é que você enxerga isso? Não, o Ministério, primeiro que a gente tem uma relação muito boa com o Ministério. Isso é importante, nem sempre foi assim. Existe uma relação de subordinação entre Embratur e Ministério ou não? Não. O orçamento da Embratur, parte desse orçamento passa pelo Ministério. Mas não é uma subordinação. A gente trabalha com turismo internacional, promoção internacional. O Ministério está com a gente nessa agenda também, claro, né? Não tem por que não estar. Mas o Ministério tem a responsabilidade da infraestrutura interna. São responsabilidades distintas. Né? É claro que... compartilhar a boa notícia. Compartilhar uma notícia ruim ninguém quer. A boa notícia, eu não tenho nada contra a gente compartilhar a boa notícia. Assim.
Eu o tempo todo falo, esse resultado não é da Embratur, esse resultado é do governo brasileiro. Né? Então, esse resultado, se o setorial, né? Se o presidente Lula quiser soltar fogos de artifício, comemorar, eu vou achar ótimo, a vitória é dele, né? Não é da Embratur. Então, é do Ministério do Turismo, é do Ministério da Fazenda, é de todo mundo, né? A gente trabalha junto e tem que trabalhar como governo junto. A minha relação com o ministro Celso Sabino e com o Ministério do Turismo é ótima, é de muito diálogo, é de parceria. O Ministério tem limitações, né? A gente, por exemplo, a Embratur pode pagar salários aos seus funcionários muito melhores que o Ministério consegue pagar os seus. Então, eu consigo montar uma equipe que o Ministério não consegue. Por isso que trabalhar junto também é importante para que a gente possa ajudar o Ministério tecnicamente. Ao mesmo tempo, o Ministério tem possibilidades orçamentárias que são bem maiores do que a minha, né? Então, vai compensando também, né? Assim, é claro que você cuidar de um país que é 2 vezes a Europa do euro não é brincadeira. Né? Então, também a tarefa do Ministério não é fácil, não é simples. É um país muito grande, com muita demanda. Mas o importante é que a gente dialogue e trabalhe junto. Tem vários episódios ao longo da história da Embratur e do Ministério do Turismo, né? Que foi diferente. Com certeza. Né? Eu sou um dinossauro, né, do turismo. Quando você tinha presidente da Embratur que não falava com o ministro. Exatamente, que eram rivais políticos locais. Mas, em contrapartida, né? O Ministério, no próprio governo Lula, ele já teve políticas públicas muito mais eficientes. Assim. O Lula criou o Ministério do Turismo lá em 2003, né? E quando ele criou, eu lembro da política de regionalização, dos destinos indutores, trabalho que era feito com a Fundação Getúlio Vargas. O primeiro-ministro dele foi o Valfrido. Essas lideranças, que, aliás, assim, nas pastas... Mineiro, né? Mineiro. Um bom mineiro. Eu visitei o Valfrido, eu fui para Ouro Preto, conversei com o Ângelo Antônio, prefeito... Ângelo Osvaldo, perdão. Que é um prefeito chiquérrimo, sim, né? Ele é. Chiquérrimo, um prefeito maravilhoso. É um grande intelectual, né? É um baita intelectual, conhece tudo e é um prefeito extraordinário. Sei lá quantas vezes o Ângelo já foi prefeito de Ouro Preto. Ele teve uma passagem até pelo Ministério da Cultura, né? Sim, e é um querido, né? Andar com o Ângelo por Ouro Preto, a gente visitou o início das obras do Vila Galé, que, aliás... Inaugura esse final de semana. Será inaugurado nesse próximo... Foi inaugurado nesse final de semana. Eu acho que sábado tem alguma coisa lá agora, dia 24. Então, é um privilégio. Eu visitei o Valfrido com o Ângelo, né? O Valfrido mora ali pertinho de Ouro Preto e é uma referência para a gente muito grande, né? Mas, em vários momentos, a relação entre ministro e Embratur foram relações... Não é o que a gente tem hoje, tem muito diálogo. Tudo que a gente puder ajudar o Ministério, nós vamos ajudar. Agora, é isso, eu preciso olhar para a Embratur, que já é muito trabalho, né? E a gente precisa promover internacionalmente. O Brasil, quando a gente pegou, tinha uma imagem internacional muito negativa. Era o Brasil da queimada, era o Brasil do negacionismo climático, né? Era o Brasil de problemas diplomáticos bizarros, como o da França. Né? Não sei se você vai lembrar, né, o episódio lamentável da primeira-dama francesa com o governo brasileiro passado. Isso tudo foi refeito. Né? O Macron veio, o Lula está indo para a França agora, né? O presidente Lula está indo para a França agora. O presidente Lula foi na França. O Macron veio desde o Sarkozy, que um presidente francês não visitava o Brasil. Né? Então, todos os presidentes vieram para cá. A imagem internacional a imagem internacional. Né? E isso foi um grande estímulo para mim. O presidente Lula falou, olha, o primeiro ano do meu governo eu vou dar muita atenção às relações internacionais, porque o Brasil precisa melhorar a sua imagem internacional. Eu não aceito que o Brasil seja um pária do mundo, etc. E o presidente Lula fez isso. Ele deu uma prioridade muito grande à agenda internacional no primeiro ano, o que para a gente é muito importante. Sim. Porque você tem um chefe de Estado respeitado, um chefe de Estado que é recebido, que tem visão global, que coloca o Brasil, né? Você pavimenta, entendeu? Assim, o que está acontecendo hoje, eu nem quero entrar muito nessa história, mas o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Assim, eu não tenho dúvida que os Estados Unidos vai perder turista internacional a médio prazo, porque você não vai para um lugar que tem hostilidade. Você não vai para um lugar que tem conflito. E aí você acaba sacrificando a população por causa disso, por causa da imagem de um. Claro. Né? E o Brasil está ganhando muito, porque o Brasil é o país da alegria, o Brasil é o país do sol, o Brasil é o país da festa. Né? A alegria do povo brasileiro é uma alegria contagiante, que é um produto que a gente tem. Né? As festas são festas incríveis. E a diversidade brasileira. Né? A gente está, enfim, para começar a falar do plano de marketing, né? O plano de marketing que a gente lançou agora, desde de 2005... Desde o Eduardo Sanovic, nosso saudoso Eduardo Sanovic,
que foi presidente da Embratur, um excelente presidente da Embratur. A gente teve grandes presidentes, o Flávio Dino foi presidente da Embratur, Eduardo Sanovic, a Janine, né, o Lumertz. Você teve figuras assim, citar é um problema que você esquece de um da subir. Mas, enfim, nós tivemos grandes figuras à frente da Embratur, né, então era também um desafio de manter ali um nível elevado de trabalho. Mas agora, quando a gente vai lançar um plano de marketing, desde 2005, foi o projeto Aquarela, o último que teve. Então, a minha equipe era estagiária da Embratur no projeto Aquarela. Hoje estão todos com cargo de chefia. E todo mundo lembrava do plano. E todo mundo lembrava do plano e o nível de orgulho que eles tiveram, de envolvimento, que é a história deles que está ali também. Você tem uma equipe que está há muitos anos, há 20 anos na Embratur. Você valorizar essa carreira das pessoas, né? Dentro do turismo é muito legal. O Bruno, Bruno Reis, que é o meu diretor hoje, ele foi estagiário na Embratur. Então, eu pegar um menino que foi estagiário, que não é mais menino, né? Mas era menino quando entrou, que era estagiário. E hoje eu vou dizer, você vai ser o diretor, né? E você vai falar pela empresa, você vai coordenar, né? O plano de marketing. É extraordinário, né? Porque você valoriza o ser humano, você valoriza a equipe, né? E isso foi muito forte ali no trabalho que a gente fez. O plano de marketing se chama Brasis, né? E eu gostei demais. A gente teve longa discussão sobre o nome, né? E por que Brasis? E tem uma frase que a Ana Paula Jacques falou que eu gostei muito, que é o seguinte: falou, olha, é um Brasil único, mas que não é um só. Né? Então, é um pouco da síntese. Né? É um Brasil único, mas que não é um só. O grande produto que a gente tem é a nossa diversidade. Né? Então, o Brasil tem uma gastronomia, estou falando de Minas Gerais, né? A gente tem uma gastronomia que é espetacular e que é diversa. Né? O sabor e o saber. Né, que é a relação da gastronomia, que é sabor e saber. Que você tem em Minas Gerais é completamente diferente do sabor e do saber amazônico, que é completamente diferente do sabor e do saber baiano, que é completamente diferente do sabor e do saber gaúcho. Né? Essa diversidade, para pegar um ponto, né? Essa diversidade é o grande produto que a gente tem. Né? Você tem sol e praia de água gelada, de água quente, de praia cheia, de praia vazia, praia com baleia, praia sem baleia, praia que tem rio perto, praia que não tem rio perto, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem essa diversidade. Do lado do sol e praia, você tem cultura, você tem festa, né? Você tem floresta. O Brasil é hoje o maior destino de ecoturismo do mundo. Oferta, na verdade, não é a nossa questão, né, Freixo? Então, a oferta não é. Mas você tem que transformar isso num produto. Você tem que transformar isso num produto. O plano de marketing é isso. E o que o plano está trazendo? Porque, assim, antes do plano mesmo, já tiveram diversas iniciativas. A nova marca, né, que veio colorida, que veio linda lá no início. Diversas ações, como as galerias no exterior. A participação em feiras também, que veio com outra roupa. Isso. O escritório de Lisboa, né? Escritório de que Lisboa era uma demanda, golaço. assim, dos operadores que atuam no Brasil. Era uma demanda, porque a gente estava ausente. Né? Não é. E aí, você não tem ninguém na Europa. A Europa é o grande mercado que a gente tem. Para mim, na cidade histórica, então nem se fala. Né? Claro, imagina. E aí o plano está trazendo a organização dessas ações, o entendimento de mercado. Exatamente. O plano é uma proposta de país. Eu gosto disso. O plano não é uma propaganda do Brasil. O plano é uma proposta de país. Como nós vamos colocar o Brasil no mundo? Qual Brasil a gente vai colocar no mundo? Isso é uma escolha. Eu acho que a vida da gente é sempre escolha. Verdade. Né? Certas ou erradas, nós fazemos e a gente vive a consequência dela. Qual é a escolha que eu faço do Brasil que eu quero apresentar no mundo? Eu quero apresentar o Brasil que tem afroturismo. Isso é uma escolha. Né? Eu não quero esconder a história africana que tem dentro do Brasil. Né? Eu quero pregar a cultura e dizer que a cultura brasileira é a grande identidade brasileira e isso eu quero apresentar para o mundo. Né? Eu quero a relação do saber com o sabor e a gastronomia como uma identidade brasileira, eu vou apresentar ao mundo. Só que eu vou fazer isso pela Embratur, eu preciso que cada secretário municipal de turismo entenda isso e faça junto comigo. Exato. Por isso que é um plano esse plano foi da Embratur até domingo passado. Segunda-feira, quando a gente faz o Visit Brasil Summit, ele passa a ser um plano de marketing do Brasil. Por isso que a gente está tendo as devolutivas. Né? A gente teve no Rio de Janeiro já a primeira devolutiva, semana que vem a gente vai estar em João Pessoa, vai estar na Paraíba, e assim a gente vai circulando. Apresentar lá na ponta esse plano. A gente vai apresentar o plano nas 27 unidades do Estado, né? Unidades da Federação. Nós vamos apresentar o plano nas 27. Né? Então, assim, nós vamos, assim, esse ano a gente já está começando a rodar, não é brincadeira, porque são 27 num país
de dimensões continentais. Isso dá um trabalho, porque a gente não faz só isso, a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai, em todos os estados, apresentar o plano para que esse plano possa ser... A gente não é a ideia de que a Embratur vai dizer o que cada um tem que fazer. Longe disso. Cada um já sabe o que tem que fazer, existem profissionais muito competentes em cada estado, em cada município, mas a gente tem uma proposta de colocar o Brasil como produto naquilo que a gente acha que funciona no mundo. E a gente quer colocar isso junto. Porque não adianta eu ter uma feira. Quando eu peguei a Embratur, a primeira feira que eu fui, o stand da Embratur está aqui, o stand do Ceará está lá, no Raico Parta, né? O estande de Santa Catarina está lá. Santa Catarina está apresentando um Brasil que nada tem a ver com o que o Ceará está falando, que nada tem a ver com o que o Rio Grande do Sul está falando. Eu falei, pô, tá errado. Tá errado. Tem que saber comunicar. Porque o turista que entra aqui fala assim, pô, o que é o Brasil? Ele não sai dali com uma ideia de país. Ele não sai dali com uma ideia de roteiro. E se a gente é confuso, a gente não sabe vender. Ele sai com uma confusão. Né? Então, um plano é o seguinte, existe um país. Existe um país. Né? Que é um exemplo claro disso, o que aconteceu no Consórcio Nordeste. Quando eu assumi, existia assim, a Paraíba puxando a brasa para cá. Aí a Bahia já puxava para lá, e o Rio Grande do Norte puxava para lá, o Maranhão já puxava para cá, cada um puxando para um lado. O que a gente fez? A gente pegou a Fátima, governadora do Rio Grande do Norte, que na época era a presidente do Consórcio Nordeste, eu falei, vamos trabalhar o Nordeste todo? O Nordeste como um produto? Para o Nordeste ser mais competitivo, por exemplo, em relação ao Caribe? Ninguém diz que vai para um país... Quando a pessoa viaja para o Caribe, o que a pessoa fala? Eu vou para o Caribe. Nossa, não, Frei... Não é isso? Eu até coço quando eu escuto falar Caribe brasileiro. Pois é. A pessoa fala, eu vou para o Caribe. Eu vou pro Caribe. O cara não fala, eu vou para um país tal que fica no Caribe. O cara fala, eu vou para o Caribe. Porque o Caribe aprendeu a se vender como região. Né? E aí as possibilidades ali são inúmeras. Gigante. Os caras não estão brigando entre eles. Né? E aí o Nordeste começou a fazer isso. Eu acho que o segredo do Nordeste cresceu o que cresceu. Tem voos de tudo quanto é lugar hoje para o Nordeste e cresceu 34%, né? Cresceu o dobro da média nacional, é porque a gente começou a colocar o Nordeste como um produto. E ficou muito mais competitivo como um produto. Né? Então, a gente quer fazer isso com o Brasil inteiro. O Brasil é um grande produto a ser visitado na sua diversidade. Por isso, o Brasis. Então, o plano ele tem caminhos, mas ele tem reafirmação de um projeto de país, né? Com seus segmentos, né, com as suas rotas, né, com a malha aérea que tem que está crescendo. Então, é um plano que eu acho que foi um salto de qualidade muito grande. E que coloca o Brasil como orgulho, porque isso que eu estou falando é uma coisa que sempre me incomodou, quando a gente fala que o Nordeste é o Caribe brasileiro, que a Estrada Real é o Caminho de Santiago brasileiro, que o Sul é a Europa... Não, mas que complexo Nordeste, de vira-lata que é esse? Exatamente. Não. O Nordeste é muito melhor do que o Caribe. Sim. Com todo respeito aos meus amigos caribenhos, o Nordeste é muito melhor do que o Caribe. O Nordeste não tem só sol e praia. O Nordeste tem sol e praia, o Nordeste tem uma religiosidade incrível, que é um produto, o Nordeste tem uma alegria, o Nordeste tem uma festa, o Nordeste tem uma gastronomia. Desculpa, você não tem isso no Caribe. Tem serra no Nordeste. Você não tem isso. Você tem natureza. Serra no Ceará. Você tem serra. Você sente frio no Ceará. Que eu você faz ecoturismo, você faz sol e praia, você tem gastronomia, você tem cultura, você tem tudo no mesmo lugar. Me diga onde tem isso no Caribe. Não é verdade, com todo respeito. Tem lugares incríveis no Caribe. Mas não chega aos pés do que a gente tem no Brasil. Faltava mostrar. Né? E aí a gente começou a trabalhar com essa produto. História, né? É isso. Né? E esse evento que aconteceu? O Visit Summit. É Visit Brasil Summit? Isso. Que foi o primeiro? Isso, primeiro nosso. Nesse formato, né? Vamos fazer vários. Qual que é a proposta desse evento, assim, né? Porque assim, a estrela do evento foi o lançamento do plano de marketing, mas é um evento que pretende se repetir. O que é esse evento? Em abril do ano que vem será em Brasília. Ele vai ser itinerante. Vai ser itinerante. Tem que ser itinerante. E qual que é a proposta desse evento? Então, e quais resultados vocês já perceberam? A ideia é você primeiro que você cria uma agenda, cria um calendário com a grandeza que o turismo brasileiro tem que ter. Então nós fizemos no Museu da Manhã, que é um museu extraordinário, na região portuária do Rio de Janeiro, e com simbolismo, eu gosto muito de simbolismo, né? Você tem um Museu da Manhã num lugar onde ontem é tão forte, porque a região portuária do Brasil, a região portuária do Rio, perdão, é o porto com o maior número de entrada de escravos africanos de todo o mundo. É mesmo? Não à toa você teve ali a pequena África, hoje como um produto turístico, recebendo o mesmo número de turistas do que o Cristo Redentor. Olha só. A pequena África que trabalha com afroturismo, né, que é ali contando essa história africana de entrada no Brasil, recebe o mesmo número de turistas que o Cristo Redentor. Então você vê como é que tem coisa ainda a ser feita no Brasil. Né? Há 15 anos atrás não existia a pequena África. Verdade.
Não, nem se falava em afroturismo. Não. Né? E a Pequena África não existia mesmo, porque foi a obra do Porto Maravilha que gerou a Pequena África por acaso. Né? E se fez daquilo ali uma grande história, um grande produto, uma identidade. Né? Uma identidade. Então, fazer no Museu da Manhã um grande encontro. Claro que o principal ator foi o lançamento do plano de marketing. Mas nós tivemos, por exemplo, uma aula de abertura da Conceição Evaristo. Né? A Conceição Evaristo deu a aula de abertura do Summit. A Conceição Evaristo traz um debate muito importante, que é um debate social profundo que o turismo tem que fazer. Sobre esse Brasil negro, esse Brasil africano, esse Brasil... Porque a gente não pode criar modas, né? Sim. Você está falando de afroturismo num lugar que tem racismo. Verdade. E você está falando de afroturismo num lugar que tem desigualdade. Mas nesse governo foi a menor taxa de desigualdade? É verdade. Menor taxa de desemprego? Sim. Mas é isso que eu estou falando. O turismo é uma ferramenta para você construir o Brasil que você quer. Né? Nós fizemos uma mesa sobre sustentabilidade, e esse foi o tema central do Summit. Né? Não é mais possível pensar em turismo sem o tema da sustentabilidade como eixo central. O mundo não permite mais. Sim. O século XXI exige da gente uma estratégia de promoção completamente calcada na sustentabilidade. Então, o Summit reafirma uma proposta e um projeto de uma economia que gera emprego e renda com sustentabilidade. Então, a gente teve várias mesas, foram mesas muito qualificadas, né, desde de experiências até propostas globais, que a gente quer fazer todo ano. A gente quer colocar o turismo num nível de debate que o turismo merece estar. O turismo precisa ser estratégico para o país. O turismo não tem que ser importante para quem viaja. O turismo é importante porque a gente está discutindo quem recebe. Né? Acho que essa é uma virada de chave que no primeiro programa a gente não... Eu pelo menos, não tinha essa virada, esse entendimento ainda. De tanto falar, de tanto tentar convencer as pessoas que o turismo é importante, né? E, no fundo, eu ficar vendo ali algum grau de preconceito, né? Do cara achar que o turismo é meio supérfluo. Muito. Turismo é uma bobagem, porque é só para quem tem dinheiro para viajar. Eu não estou falando sobre quem está viajando, eu estou falando sobre quem está recebendo. Eu estou falando do motorista do táxi, motorista do Uber. Eu estou falando do cara que trabalha o primeiro emprego dele no hotel. Eu estou falando do restaurante. Eu estou falando da identidade cultural. Eu estou falando de algo da que pode renovação da nossa história, porque quanto mais a gente conta, mais ela vai ser lembrada. E países, a gente precisa olhar para o mundo, né? Países recentemente mudaram a sua história a partir do turismo. Portugal mudou a sua história a partir do turismo. Portugal hoje é um país que vive do turismo. A Espanha mudou, a França vem trabalhando isso intensamente. E aí o maior ingrediente, assim, os países que produzem petróleo, todos os países que produzem petróleo, todos estão investindo maciçamente em turismo, todos. Né? Os Emirados Árabes Unidos me procuraram querendo abrir um escritório da Embratur lá. É claro que eles querem que o brasileiro vá para lá, só que eu quero que eles venham para cá. Então a minha negociação com eles foi, eu não vou botar um escritório aí para ser uma agência de viagem brasileira para levar brasileiro para isso. Não tem o menor... O brasileiro que quiser ir para Dubai, vai. Mas não conte comigo. Né? Assim, eu quero trazer o cara de lá... Aí o investimento é seu aí, né? O investimento é seu. Brasileiro. Eu não vou investir para brasileiro sair. Primeiro que eu quero que o brasileiro viaje por dentro do Brasil para conhecer um Brasil extraordinário. E eu quero que o estrangeiro venha para cá. Essa é a minha missão. Não é outra. Como tem sido a recepção, assim, né? Agora você já tem um tempo de Embratur, já participaram de várias feiras, já tiveram diversas reuniões, contato com as pessoas que estão vindo para o Brasil, né? A partir desses números. Como que tem sido visto essa nova imagem do Brasil, que não é só sol e praia, nem Nordeste é só sol e praia, que a gente falou. Como é que tem sido percebido isso? Não, eu acabei de participar de uma galeria Visit Brasil em Paris. Né? A França é o país que mais emite turistas para o Brasil, né? Não para Minas, mas para Minas é Portugal, mas o número de franceses para cá tem aumentado. Ouro Preto recebe muito. Sensivelmente, Ouro Preto recebe muito, né? Inhotim recebe muito, mas os portugueses são hegemônicos para cá da Europa. Aliás, português é o maior público estrangeiro para Minas, do mundo inteiro, não só da Europa. Né? Tem mais português vindo para cá do que argentino e chileno, por exemplo, do que americano. Né? Então, acho que a Argentina e Chile é um mercado muito recente. Acho que vai se consolidar, né? Mas é um mercado muito recente. Então, a gente fez uma galeria na França, agora, que é uma galeria Visit Brasil, que era genial, porque era do rupestre ao Niemeyer. Né? Então, você tinha da Serra da Capivara a Niterói,
por causa das obras do Niemeyer, mas era toda uma exposição com os patrimônios da Unesco. Né? O Brasil tem 31 ou 32 patrimônios da Unesco. É um dos países que mais tem patrimônio da Unesco. Né? E era uma exposição só com isso. Foi um sucesso. Porque os parisienses visitam essas exposições? Muito. Né, no caso de Paris. Muito. A gente pegou um final de semana, pegamos um bom local, né, perto da Notre Dame, e a gente fez muita atividade cultural, então entrou na agenda de Paris de final de semana. Né, então teve o boi do Maranhão, né, teve a apresentação. A gente tem a Lavage Madeleine lá na França. O pessoal da Lavage Madeleine levou, junto com a Bahia, fizeram a lavagem das escadas da galeria. Então nós fizemos uma atividade cultural, né, forte ali. A gente promoveu na imprensa francesa e os franceses entraram... Em contato já com o público final mesmo. Público final e rodada de negócios também. Né? E Minas Gerais estava presente. As cidades históricas de Minas Gerais presente porque é patrimônio da Unesco, né? Então tinha Minas Gerais presente. O interesse da cultura é muito forte, assim. Isso eu vi presencialmente, assim. O francês entrando e buscando o Brasil como uma referência de cultura e não só sol e praia. Então eu acho que a gente conseguiu consolidar que o Brasil é um excelente destino de sol e praia, mas é muito mais do que isso, né? E eu acho que entra a cultura. Eu acabei de vir do Rio de Janeiro, na reinauguração do prédio do Capanema, né, do Palácio Capanema, que é um marco histórico, que o governo passado tentou vender, inclusive, o prédio, que é inacreditável. Então, se reformou o prédio, se recuperou o prédio. Né? A Fernanda Torres estava presente, vários artistas presentes. O Jardim do Buller Marx é o que dá origem ao plano Aquarela e ao desenho do projeto Aquarela, que você fez referência das cores. Ainda tem essa coincidência em relação à aquarela do Buller Marx que tem nesse prédio. Então, assim, a cultura brasileira é muito forte. A expressão cultural brasileira é muito forte. Seja no cinema, mas na arte de maneira geral. O carnaval é uma grande festa cultural. Sim, né, para muita Parintins, gente. Que são Parintins agora, enormes, né? Parintins é um negócio que assim, Círio eu sempre... de Nazaré, né? Porque é isso, assim. Se a gente for falar aqui, vai... Porque você mistura muitas... O Brasil é um país de muita mistura, né? Então, o Círio de Nazaré é uma festa religiosa? Mas é cultural? Né? O carnaval é lazer, mas é cultura? Muito. O que é o desfile da Sapucaí? O que é Parintins, gente? Quem não foi a Parintins e está vendo... Gente, visite Parintins. É uma ilha lá no meio da Amazônia que tem 100 mil habitantes, que recebe 140 no final de semana da apresentação do Garantido e do Caprichoso, que são os dois bois, no Boibódromo, que é o nome que eles chamam. Lá é o único lugar que a Coca-Cola fica azul, né? Bradesco, e o único lugar que a Companhia Azul também é vermelha. Né? O Bradesco é vermelho e azul, a Coca-Cola é vermelha e azul. A força, né? Que é Não, é um negócio inacreditável, porque são os patrocinadores, sim, né? Não é a gente que está fazendo patrocínio, não. Eles são Não, patrocinadores do evento, e que bom. Cultura, eu acho que mais é que tem que falar. Tem que falar mesmo. Exatamente, acho. Se faz aquele... Eu brinco, assim, eu não conheci o Festival de Parintins até eu virar... Eu não conheci ainda. Presidente, assim, eu digo, porque é muito difícil falar, porque, assim, é de uma grandeza. Assim, eu brinco dizendo o seguinte, aquilo ali é uma mistura de Maracanã lotado, porque tem uma torcida organizada incrível, dos dois bois, é uma ópera, porque cada boi se apresenta por 2h30 de apresentação incrível, uma apresentação diferente a cada dia, são 3 dias. Então é uma ópera no Maracanã lotado e, na verdade, numa grande Sapucaí, porque os carros alegóricos são... Tanto é que os profissionais que trabalham em Parintins, eles também trabalham no Carnaval do Rio e Carnaval de São Paulo. Eles passam o ano inteiro trabalhando, porque eles fazem o Carnaval do Rio e Carnaval de São Paulo, saem do Carnaval do Rio e vão para Parintins. Saem de Parintins e vão para o Carnaval do Rio. Então eles ficam o ano inteiro. Como é no meio do ano, esses profissionais... Então é isso. Trabalham o ano inteiro por conta disso, a quantidade de emprego gerado. É isso. Eu estou falando de emprego, eu estou falando de cultura, eu estou falando de um destino, estou falando de felicidade, de reafirmação cultural, no meio da Amazônia. O cara vai conhecer a Amazônia e conhece uma festa do tamanho da festa de Parintins. E eu aconselho todo mundo, não deixe de conhecer o Festival de Parintins, que é uma das maiores atrações turísticas e culturais que a gente tem no Brasil. Maravilha. Freixo, para a gente ir finalizando, eu queria te perguntar mais 2 coisas, na verdade. Primeiro, assim,
É muito bonito ver uma pessoa do Rio falando tão bem do Brasil. Porque o Rio sempre foi a estrela do turismo. De não falar só do Rio, E né? não falar só do Rio. Não, eu fico né? me policiando para não... A gente é bairrista, não tem jeito, né? Eu também falo muito de Minas. Não, mas é importante falar do... Porque Sim. assim... o Rio é o cartão. O Rio é um lugar extraordinário. E como é que você vê o Rio hoje? O que está acontecendo, esses grandes shows? O que está trazendo para o turismo? Gente, a imagem do Rio? Como é que o Rio está se diluindo nesses Brasis? Né? O Rio está diluído desses Brasis. E o Rio é um pouco desses Brasis também, né? O Rio tem destinos muito consolidados, né? Você tem Copacabana, Pão de Açúcar, Corcovado, né? Mas a cada momento você vai descobrindo, né? Então eu estava, antes de entrar aqui, eu estava conversando com um jovem, que é um jovem do Complexo Alemão, chamado René Silva. Ele é conhecido, ele é um comunicador, é um jovem que eu conheci, um menino, criança. E o René, ele foi o mestre de cerimônia do Summit nosso. Né? Só que eu conheço o René há muitos anos, né? Nos debates sobre as favelas no Rio de Janeiro. E aí, num café com o René, eu falei, René, eu tô doido para juntar essa juventude negra do Rio de Janeiro que trabalha com turismo nas favelas. Aí ele falou, eu topo. Aí sábado agora, depois da manhã, eu vou fazer uma reunião no Morro do Vidigal com jovens que trabalham com turismo nas favelas do Rio de Janeiro. Porque quando você fala de turismo do Rio de Janeiro, você não está falando da favela, né? Não. Na cabeça da pessoa não está a favela. É praia. Pelo praia, contrário. Cristo. Você está falando, né? Maracanã, agora Pequena África, né? Samba. Mas assim, tem um jovem que está trabalhando com turismo na favela que eu quero olhar, quero entender. Aí o René fez uma rápida convocada. Tem 50 pessoas confirmadas de jovens trabalhando para sábado, 9 horas da manhã. Já estamos pensando no local, porque não cabe onde a gente ia fazer. Então, assim, mesmo o Rio, por que eu estou falando isso? Mesmo o Rio, que é um lugar consolidado, né? Tem coisa para ser feita, tem coisa para ser descoberta, né? Então, eu acho que o Brasil tem muito. E existe essa curiosidade, né? Eu vejo, quando eu viajo para fora, as pessoas mas favela, o que é favela? Como é que é? Tem, né? Porque assim, é tanta informação que as pessoas são bombardeadas do lado de fora do país que elas não entendem do que a gente está falando. Isabela, né? O turismo pode ser a grande solução para muita coisa, né? O que eu mais ouvi, como eu venho do debate da segurança pública, né? O que eu mais ouvi eram as pessoas falando o seguinte, não, mas Freixo, enquanto tiver violência no Brasil, o turismo não vai... Os números estão mostrando outra coisa. O turismo está crescendo, está se consolidando. É o país que mais cresce no mundo em relação ao turismo internacional. E eu acho que a gente tem que inverter alguns raciocínios. A segurança é um problema para o turismo no mundo inteiro. A segurança é um desafio. Mas o turismo ele pode ser pensado como uma solução para a segurança. Porque se eu transformo um lugar num lugar turístico, eu aumento a segurança. Mesmo eu gero no Rio, mais você emprego. acha que isso acontece? Mesmo no Rio. Porque o Rio, pra gente que está do lado de fora do Rio, claro. É perigoso, né? A coisa da segurança real, da sensação de segurança, quão perigoso é. Sim. Qual que é essa relação? Não, eu acho que o turismo é a solução para o problema da segurança. Por quê? O turismo faz as pessoas circularem, o turismo traz policiamento, o turismo traz cultura, o turismo traz ocupação de território, o turismo gera emprego e renda. Essas são ferramentas para você reduzir a insegurança. A segurança não é um problema só de polícia. A segurança é mais do que isso. Sim, a segurança é um desafio das grandes cidades. Um desafio urbano. Não é um desafio policial apenas. Então, se eu trago mais gente circulando, se eu trago... Você cria um ambiente. Eu crio um ambiente que é mais seguro a partir do turismo. Então, o turismo pode ser uma solução para a segurança e não a segurança ser um impedimento para o turismo. Eu prefiro inverter esse raciocínio e buscar a solução. E não paralisar por causa de um problema. Né? Excelente. E agora vamos falar agora de Belo Horizonte. Né? Você está vindo aqui para esse lançamento do mini documentário sobre... O que é esse mini documentário? A gente falou um pouquinho do investimento em audiovisual e o tanto que ele é importante para o turismo. Me conta um pouco desse... Então, eu tenho meu coração muito mineiro, né? Assim, porque coração e estômago. Né? Eu gosto demais de Minas. Eu sou suspeita. Eu gosto muito de Minas. Eu já te falei isso, assim, porque o Clube da Esquina teve uma influência muito grande na minha formação. Né? Foi quando eu descobri um pouco o papel da cultura, foi através da música, e tem muito a ver. Eu já falei isso para o Milton. Né? Então, assim, o Clube da Esquina cumpriu um papel na minha formação muito grande. Né? Lô, Beto, Toninho Horta, eu fui, João Bosco, que, enfim... que hoje é um amigo, né, lá no Rio, eu tenho um carinho muito especial por Minas. E promover Minas é muito fácil.
né? Porque é um lugar de uma cultura muito grande, é um lugar de uma gastronomia sensacional, é lugar de um povo sensacional. Esse jeito de vocês falarem é um negócio muito... É terrível, né? Que vocês conseguem tudo que vocês querem falando desse jeito. Então é um negócio, é uma cultura muito forte, né? E está num momento muito grande. A gente teve um crescimento grande no ano passado, do 24 comparado com 23 de turismo internacional. Esse primeiro quadrimestre já teve um crescimento de 8% comparado ao ano passado, que foi um bom número. Melhorou a malha aérea para cá, tem um aeroporto que é um aeroporto muito, muito bom, uma estrutura de aeroporto excelente. E a gente quer promover Minas, né? Um dos lugares que não é óbvio de promover Minas, porque promover Ouro Preto, vamos lá, tem o Vila Galé agora, um golaço, né? Falei com o Jorge, a gente vai promover, tem agora uma pré-strip rodando, né, o Vila Galé por causa da inauguração do sábado, mas eu quero, por exemplo, promover mais o Carnaval de BH, que eu acho que é um grande ativo e não é tão óbvio quanto promover a gastronomia, né? Sim. Os estandes de Minas nas feiras são muito fortes. Minas está sempre nas galerias. O estande de Minas na feira que a gente fez em Madrid foi um sucesso, né? A gente tinha lá, né, a Carol Fadel e a Maria Clara, que são duas chefes de cozinha extraordinárias, né, daqui de Minas Gerais. Essas meninas são brilhantes. Elas ativaram aquele estande de Minas Gerais de uma maneira impressionante. Tem né? uma moçada da gastronomia, um pessoal novo que está fazendo um trabalho maravilhoso. Estou fantástico. citando as duas, que são duas amigas muito competentes e o que elas fizeram lá na feira. Então, a presença nas feiras, a presença nos eventos internacionais, na galeria, está muito consolidado. A gente fez um concurso no Embratur de sustentabilidade, né, de ESG, e a Belotur ganhou. Né? A Belotur ganhou como melhor experiência de política de ESG no turismo. E o prêmio foi a produção de um documentário sobre o Carnaval que a gente vai exibir hoje à noite. Entendi. Né, que a gente vai exibir hoje à noite. Então, mas na verdade é um prêmio por uma preocupação importantíssima com a questão da sustentabilidade e de ESG. Né? Então a gente apresenta esse documentário, um documentário que eu fiquei muito feliz, porque é um documentário sobre esse carnaval, sobre essa singularidade do carnaval de BH. Alguns anos atrás, o pessoal de BH ia pular carnaval no interior, né? Sim. E isso mudou. Não tinha nada aqui. Isso mudou. Eu era adolescente, eu até chorava de ficar em casa. Isso mudou. Na verdade, tem muita gente vindo para passar o carnaval. Eu passei o pré-carnaval de 23 aqui, vi um carnaval organizado, um carnaval família, um carnaval seguro e um carnaval potente, um carnaval de rua, Sim. muito potente. Então eu quero promover internacionalmente. Então hoje eu vou me reunir com o prefeito, vou ter o evento também à noite e a gente vai fazer uma pré-strip, a gente vai trazer jornalistas estrangeiros para acompanhar o carnaval de Belo Horizonte do ano que vem. É porque isso começa a ser feito agora. Quem está ouvindo pode falar, pô, mas o carnaval está tão longe. Sim, assim mas no turismo é assim. Você tem planejamento, você tem profissional o trabalho. Então, para eu promover o carnaval, eu tenho que começar a me planejar agora. Né? Então, vamos trazer jornalistas estrangeiros de onde? Eu quero discutir isso com a prefeitura. Quem é o mercado, né? Qual é o mercado? A princípio, pode ser português. Né, fruto do que está acontecendo. Mas eu vou ouvir a Belotur, que é uma parceira de longa data, né, desde a gestão anterior à gestão atual, são parceiros muito importantes da Embratur, a gente faz coisas juntos, e eu acho que hoje vai ser bacana. Né? Então, o pessoal de um bloco aqui de Belo Horizonte, que eu gosto muito, que é o Seu Vizinho. Né, Não, os nomes são maravilhosos. Que é lá do Serrão, né? Eles vão estar presentes, eles estão no filme, né? E tem uma história muito bacana, eu vou contar aqui, não sei como é que está o tempo da gente, mas eu vou contar aqui eu fui no Seu Vizinho ver como é que era a produção deles para o carnaval, né? E fiquei muito encantado. Então eu entrei numa sala que tinha um canto e eram senhoras idosas, da idade da minha mãe, bordando fantasias e cantando as músicas do bloco. E eram as mães e as avós dos garotos que desfilam. Eu achei aquilo lindo demais. Aquilo é uma experiência sensacional. Aquilo é lindo, né? E aí lá embaixo, o ensaio da bateria, e eu vi um menino, mestre da bateria, um jovem, muito jovem, é o Tubarão, né, um abraço para ele, um jovem que começou a tocar com 3, 4 anos no Seu Vizinho, hoje é o mestre da bateria do Seu Vizinho, e hoje está na UFMG fazendo música. Olha só. Como é que a cultura, o carnaval, né, muda a vida de um jovem, né? Um jovem lá do Alto do Serrão. E eu conheci esse menino, jovem, e ele falou para mim, poxa, meu sonho é conhecer uma bateria de escola de samba do Rio de Janeiro.
E aí eu peguei o pessoal do seu vizinho, a gente se organizou, falei com a Bárbara também, que é da Belotour, a gente conseguiu uma passagem para ele, eu levei ele no ensaio da Mangueira. Não, lógico, né? Tá óbvio. Não seria eu vou levar nos outros, né? Vamos levar. E aí levei ele no ensaio da Mangueira, apresentei ele para presidente da Mangueira, ele ganhou camisa, e levei ele no meio da bateria da Mangueira, apresentei ao mestre, né, ao mestre da bateria da Mangueira, e ele entrou no meio. Ele, assim, era um extra, esse menino nunca mais vai esquecer isso. Né? E ele está no filme. Né? Ele está no filme. Então, a cultura, o carnaval, o turismo, a gente está falando de gente. A gente está falando de história, a gente está falando de vitória, a gente está falando de coisa boa que esse país tem, que a gente tem que se orgulhar, que a gente tem que se apropriar um pouco dessa alegria, né? desse bom espanto. Né? Eu encontrar um menino desse é espantoso, esse menino vir de onde veio, mas eu quero me espantar com coisa boa, não quero me espantar com coisa ruim. Sim. Né? E a gente conversava isso antes do programa. Ultimamente, a gente só se espanta com coisa ruim, eu quero me espantar com coisa boa. Né? E quero divulgar isso. Então, tem a exibição desse filme hoje à noite, a partir das 7 horas, que está todo mundo convidado, que eu acho que vai ser muito bacana. E para as pessoas acessarem esse filme depois? Vai estar disponível, tanto no site da Embratur, como, imagino, no site também da Belotour. Tá. E aí, gente, a gente divulga os links, tá? Na matéria que vai junto com esse podcast. E eu queria te agradecer mais uma vez, Freixo, pela disponibilidade de vir aqui, de bater esse papo sobre turismo. Assim, é sempre muito bom receber você aqui. Eu que agradeço demais. Eu agradeço demais o espaço e o quanto vocês trabalham com esse profissionalismo todo e com esse cuidado com o turismo. Obrigado por tudo. Obrigada, Freixo. E a você, eu te convido a conferir todo o nosso conteúdo em turismo.ai.com.br e esse podcast que fica no canal do YouTube do Portal AI. Até a próxima semana. Muito obrigada.